Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula interessante sobre cinética química e a gente vai falar sobre fatores que influenciam uma reação química, tá? A gente já falou na aula passada sobre o modelo de colisões eficazes, o modelo de colisões efetivas, que trazem para a gente condições simplificadas para que uma reação ocorra. E essas condições simplificadas, né, esse modelo mais simplificado, indica ter uma afinidade entre os reagentes e ter um contato apropriado entre os reagentes para que ocorra a reação. Né? Então, você tem o I2 e o H2 aqui, né? Se eles, dependendo da forma como eles colidirem, né, a geometria como eles colidirem, ou seja, aqui em cima, se você tem uma colisão eficaz, mais frontal aqui, né, você vai ter aqui a formação das moléculas de HI. Se você não tiver essa estrutura aqui, você vai ter uma colisão não eficaz aqui embaixo, né, e você vai ter simplesmente a manutenção do H2 e do I2 aí no sistema. A gente sabe que o modelo de colisões eficazes, né, nos vai dar que a velocidade da reação ela vai depender da frequência dos choques entre os reagentes, né? Por isso que se você aumentar a frequência desses choques, a tendência é que a velocidade da reação aumente. Claro que vai depender da energia, da intensidade desses choques. Então não vai ser qualquer choque que vai conseguir quebrar a reação química e vai depender da orientação das moléculas. Então, se você quer aumentar a velocidade da reação, você tem que aumentar a frequência dos choques. A gente tem que, se você tem energia suficiente, né, para esses choques, ou seja, se a reação tem uma energia de ativação mais baixa, a tendência é que a reação seja mais rápida. E, claro, se você tiver colisões eficazes, dentre as inúmeras colisões que você vai ter aí no sistema, você também consegue esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter em mente que toda vez que você tem o processo de colisão, né, eficaz e o processo de energia suficiente para que a reação se quebre, você consegue chegar e formar aquele complexo ativado, que é aquele estágio intermediário entre os reagentes e os produtos. Né? No complexo ativado, você tem a quebra das ligações iniciais e a formação das novas ligações. Então, aqui é o nosso gráfico para resumir o que a gente viu anteriormente. Né? Você tem energia, você tem aqui o caminho da reação, você tem o E1 sendo a energia dos reagentes, né? Esses reagentes A2 e B2, eles vão colidir entre si, e à medida que para que a reação ocorra, existe essa barreira Bzinho aqui que você está vendo entre o patamar dos reagentes e o pico da reação para formar o complexo ativado, né? Essa diferença de energia é o que a gente chama de energia de ativação, e quanto maior essa energia de ativação, mais lenta a reação, quanto menor, mais rápida a reação, ou seja, mais fácil é você atingir o estágio de produto, que no caso aqui é o A e o B, sendo que a diferença de energia entre E1 e E3, que é a energia dos produtos, né, E3 menos E1, dá a variação de entalpia da reação aí para a nossa reação direta. Muito bem. Então, quais fatores que modificam a velocidade da reação? Nós já vimos na última videoaula inclusive a gente extraiu uma lei, que é a lei de velocidade, que tem a ver com o quê? Tem a ver fundamentalmente com as concentrações dos reagentes, mas a gente tem que pensar que qualquer modificação que consiga aumentar o número de colisões num certo intervalinho de tempo vai ser um fator essencial para modificar a velocidade da reação. Um clássico é a superfície de contato, né? Que quanto maior a superfície de contato, você vai ter um aumento no número de choques, portanto, um aumento do número de colisões eficazes e, portanto, a velocidade da reação vai ser maior. Então, se você tem um tablete efervescente, né? Um antiácido efervescente que vai ser jogado em água, aqui o tablete, né, inteiro, e aqui ele mais, vamos dizer, cortado, ele em pó. E o em pó, claro, tem uma superfície de contato maior do que o tablete inteiro e, portanto, vai gerar uma quantidade de gases no mesmo intervalo de tempo mais rapidamente e, portanto, vai aumentar a velocidade da reação.
Então, isso é muito importante, lembrar da superfície de contato como um fator que aumenta a velocidade da reação. Outro, para gases, que é muito importante, é a pressão. Quando você diminui o volume, você aumenta a pressão, lembra lá da sua aula de gases, você vai num volume menor, por consequente aumento da pressão, por exemplo, a gente está com a temperatura fixa, podemos imaginar, você vai ter um aumento do número de colisões, um aumento de número de colisões eficazes e, portanto, um aumento da velocidade da reação. Nós temos outro que eu já mencionei, mas vale a pena lembrar: aumentar a concentração, vai aumentar a concentração dos reagentes, vai aumentar o número de colisões, o número de choques e, portanto, vai deixar a velocidade maior e a gente extraiu a lei de velocidade aí. E o outro fundamental que eu vou colocar agora e que a gente já tinha mencionado numa aula anterior, mas é bom falar, que é a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade, a energia cinética, né, das moléculas, portanto a velocidade, o estado de agitação do sistema, você vai aumentar o número de choques e, portanto, a reação vai ficar mais rápida, como aqui no caso, a gente fazendo um churrasco, ou, por exemplo, o caso da geladeira, que você quer deixar as reações mais lentas para conservar mais tempo os alimentos, já que a temperatura aqui na geladeira é mais fria. Muito bem, outro fator fundamental e muito importante e que ocorre, por exemplo, em enzimas no nosso corpo, que são catalisadores naturais, são esses catalisadores que aumentam a velocidade da reação. De que forma? De uma maneira geral, que é o que você não pode esquecer, é diminuindo a energia de ativação. Então, no gráfico, você tem a curva em vermelho, sem enzima, sem catalisador, e a curva mais escura aqui, né, com uma energia de ativação menor, com um catalisador, com a enzima. Então, você teve a redução da energia de ativação. Então, lembre-se que o catalisador reduz a energia de ativação do sistema, mantendo o ΔH. Repara que o patamar do reagente e do produto aqui no sistema é o mesmo. Então, você não muda o ΔH, só altera a energia de ativação. E vamos falar um pouquinho mais sobre catalisadores. Né? Quando a gente pensa em catalisador, nós pensamos justamente dois tipos de catalisador. Nós temos catálise homogênea. O catalisador tem a mesma fase que os reagentes. Então, por exemplo, aqui embaixo nós temos a situação em que eu vou exemplificar como é que na catálise homogênea acontece o processo. Então, na verdade, a diminuição da energia de ativação é ocasionada porque o catalisador faz com que a reação tome um caminho diferente, ele não tome o caminho usual. E esse caminho diferente que ela toma tem uma energia de ativação menor. E a característica fundamental dessa catálise é que você recupera, de todas as catálises, na verdade, o catalisador numa etapa posterior. Então, você tem aqui a decomposição da água oxigenada, o iodeto formando água, e aqui o IO-. Esse, água oxigenada com o IO- aqui, vai produzir água e O2, ou seja, o iodeto e sai o iodeto aqui. Então, entra iodeto, sai iodeto, ou seja, o iodeto é a marca do nosso catalisador e o jeito que a gente pode fazer isso daqui é colocar o iodeto aqui próximo da seta, ou aqui embaixo ou aqui em cima, mais tipicamente aqui em cima, eu não sei porquê, houve um deslocamento de iodeto aqui no meu slide para baixo, mas na verdade é aqui em cima, tá bom? Você costuma colocar o iodeto aqui em cima. Ok. Você tem catálise heterogênea, catalisador com fase diferente dos reagentes, ou seja, formando uma mistura heterogênea, assim como na homogênea você tem uma formação de uma mistura homogênea, aqui a catálise heterogênea, formação de uma mistura heterogênea. Então, em geral, a catálise ocorre na superfície do catalisador, os reagentes acoplam a superfície do catalisador de maneira a ter um rearranjo mais fácil e mais simples das reações. Do que você tem um típico são os conversores catalíticos de automóveis, né, o V2O5, pentóxido de vanádio, e a platina são dois muito usados para a catálise heterogênea, e você usa num processo muito famoso de produção de amônio, que é um reagente importante na indústria, né, que usa nitrogênio e usa hidrogênio, e ele usa ferro sólido aí
como catalisador da reação e note que é uma catálise heterogênea. Então, muita atenção a isso. Então, e essa aqui é a forma, diferente do meu slide anterior, que parecia não, né? Não sei o que aconteceu, mas deu o catalisador parecia que estava embaixo da seta. Aqui ele está em cima da seta, tá? Que é o jeito clássico de você botar também um catalisador aí no sistema. Muito bem. Então, nós temos como parar a ação do catalisador, são o veneno de catalisador, eles diminuem ou anulam completamente a ação do catalisador. Então, a gente pode usar o arsênio na combustão, por exemplo, de dióxido de enxofre para diminuir a taxa da reação. O arsênio é um veneno de catalisador, tá? E nós temos inibidores de catalisador. O veneno, ele pode anular completamente. O inibidor, ele vai somente diminuir a velocidade da reação. Muitas vezes o inibidor e o veneno são usados como sinônimos, mas a gente, por exemplo, usa inibidor de catalisador, né, conservantes, né, como em conservantes de alimento, como ácido cítrico em bebidas, em remédios, ácido na água oxigenada para dar uma longevidade maior para o sistema. Então, lembrar disso, lembrar que existem venenos, existem inibidores que vão diminuir ou anular completamente a ação do catalisador, ou simplesmente vão diminuir a velocidade da reação por si só, como no caso de conservantes em alimentos. Então, só um pouquinho mais sobre a questão da temperatura. Então, nós já mostramos esse gráfico em outra videoaula, mas é bom lembrar, a temperatura faz com que, nesse gráfico, você tenha a fração de moléculas pela energia cinética, né? Nós temos uma distribuição de moléculas com uma certa quantidade de energia cinética, né? E na curva azul, que está uma baixa temperatura, e a curva vermelha eu aumentei a temperatura. Então, note que nesse gráfico, na curva azul, nós temos uma grande concentração de moléculas com baixa energia cinética, afinal a temperatura está baixa, né? Na curva vermelha, nós temos uma quantidade maior de moléculas com uma energia cinética maior. Presta atenção no pico dos dois gráficos, daí que você vê o pico do primeiro gráfico está com uma energia cinética menor, o pico do gráfico em vermelho está com uma energia cinética maior, indicando que houve um aumento da temperatura. Outro indício é que abaixo você tem uma fração de moléculas elevada com energia cinética pequena na curva azul. Na curva vermelha você tem uma fração de moléculas menor com a mesma quantidade de energia cinética baixa, o que indica o aumento da temperatura. Outra coisa indica o aumento da temperatura, você ganha aqui na curva vermelha mais moléculas com energia cinética mais alta. Dá para ver aqui que a cauda aqui para a direita da curva em azul, ela está mais baixa, né, do que a cauda da curva em vermelho. E o que acontece? Se o sistema tem uma energia cinética, quer dizer, uma energia de ativação para ocorrer, que é esse mínimo, que é a energia de ativação da reação, a hora que você esquenta, nota que você ganha essa área em rosa maior. Então você tem mais moléculas com energia maior que a energia de ativação e, portanto, a reação vai ficar mais rápida. Então, lembre-se isso, desse gráfico. Esse gráfico vai indicar realmente o efeito da temperatura. O que quer dizer que quando a gente aumenta o número de colisões, não é só aumentar o número de colisões, mas também é ganhar uma fração nova de moléculas com energia maior que a energia de ativação. E, no caso, a mudança na temperatura vai resultar na mudança da constante da lei da velocidade, o K da lei de velocidade, aquele Kzinho que a gente definiu na última aula. E é interessante que em algumas reações orgânicas, quando você aumenta 10 graus Celsius a temperatura, a velocidade da reação dobra, né? E lembrar, isso daí às vezes não é muito explorado, mas o K é realmente o fator que depende da temperatura e a constante da lei da velocidade apresenta fatores interessantíssimos associados ao modelo de colisão eficaz. O K segundo Arrhenius, né, levou a lei de Arrhenius para isso, ele depende do A, que é um fator pré-exponencial. Esse fator pré-exponencial contém as colisões eficazes, a geometria, né, a eficiência dessas colisões. E depende aqui da exponencial, contém menos a energia de ativação, o R, que tem a ver com o caráter molecular do sistema, né? Tem a ver com a constante de Boltzmann do sistema, e o T, a temperatura. Então, a lei da velocidade
que contém a constante, né, o Kzinho, nela está embutida, ela não é uma constante que nunca varia, muito pelo contrário, ela varia com a temperatura, ela tem uma dependência aqui, ó, estou circulando com a temperatura, certo? E nela contém a característica da reação, porque cada reação tem sua energia de ativação, certo? Então é isso. Muito obrigado pela aula e a gente se vê na próxima vídeo aula aí.